Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sexta-feira. O Evangelho apresenta Jesus sendo perseguido. Querem matá-lo. Porém, não colocaram a mão em Jesus porque ainda não tinha chegado a sua hora. O Evangelho mostra a prudência de Jesus de não se colocar em risco, porque ele sobe à festa das tendas, meio que às escondidas, mostrando que a gente não deve arriscar a nossa vida, não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Por outro lado, o final do Evangelho mostra a audácia de Jesus. A palavra continua sendo anunciada, Jesus pregava com insistência. Então nós devemos aprender, irmãos e irmãs, com o Evangelho, a viver a virtude da prudência, a evitar as ocasiões onde nós podemos estar em risco. Seja prudente nos seus caminhos, seja prudente com as suas palavras, seja prudente com as suas ações. Ao mesmo tempo, caminhe com a cabeça erguida. Quem tem Deus na sua vida, no seu coração, quem tem fé em Deus, nada deve temer. Papa Francisco, quando veio ao Brasil, ele viveu de modo mais espontâneo, sem muita segurança. As pessoas perguntavam se ele não estava se colocando em risco, ele dizia: ninguém morre de véspera. Ele sabe o caminho que tem que percorrer, como Jesus. Queriam matá-lo, mas ainda não tinha chegado a sua hora. Então vamos pedir também que possamos nós continuar cientes do nosso caminho. Se as pessoas nos perseguirem, vamos fortalecer a nossa fé, vamos aumentar a nossa confiança em Deus e deixar que Ele e os anjos nos guardem na partida e na chegada, na saída e no retorno de cada dia na nossa vida. O Evangelho mostra os chefes do povo querendo calar Jesus, querendo fazer de Jesus alguém mudo. Porém, Jesus é a palavra. A palavra precisa ser anunciada, expressada. Ele é a palavra de vida. Jesus é a palavra eterna do Pai. É palavra de vida eterna. Se Jesus se calar, muitos corações não alcançariam a libertação, a salvação, a cura. Então a palavra precisa ser anunciada para entrar nos corações como uma semente que germina, que floresce, que produz frutos.
Nada deve frear o anúncio da palavra de Deus. As ameaças do mundo, as ameaças à igreja, as ameaças na sua vida não devem te impedir de anunciar, de evangelizar. O mundo muitas vezes comete o grave erro de eliminar o inocente. Jesus é o Cordeiro sem mancha, é o Cordeiro inocente que caminha para dar a vida. E muitas vezes nós vamos acompanhar que o inocente é perseguido e por vezes malfeitores são livres. São Paulo, na carta ao Timóteo, passando por perseguição, sendo impedido de anunciar o Evangelho em nome de Jesus, Paulo dizia: a palavra de Deus nunca será acorrentada. Ela precisa correr apressadamente. Por isso Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho com as suas ações. Pregue o Evangelho com amor, com gestos concretos. Seja o primeiro a dar o passo para amar o próximo. Procure amar a todos. É o melhor modo de você amar e evangelizar. A palavra precisa ser anunciada na verdade e na caridade. Mas a palavra precisa de instrumentos vivos. E você pode ser instrumento vivo de evangelização na sua comunidade. Se coloque à disposição de Jesus. Diga a Jesus: eis-me aqui, eu quero anunciar o teu amor pelo mundo. Com palavras, gestos concretos, com as minhas ações. Irmãos e irmãs, o Evangelho conclui falando que a hora de Jesus ainda não tinha chegado. No capítulo 10 do Evangelho de São João, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, no versículo 18 ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. A vida de Jesus é doada, de modo livre para a nossa redenção. Mas tudo tem a sua hora. Vamos viver intensamente a nossa missão, a nossa vocação. Vamos viver com ardor no coração cada dia. Pode ser que vá chegar a nossa hora. E é preciso voltar para Deus, partir para junto de Deus com a nossa missão realizada. Ame a sua vocação, ame a sua missão e viva o hoje com intensidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.